Graças a Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Jesus. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confrontados. Bem, pode sentar. Bom, não vai dar para a gente navegar profundamente no texto que a gente leu. Apesar de que a situação de Paulo naquele dia era mais ou menos igual a nossa aqui, né? Diz o texto aqui que ele estava de viagem imediata. Não é? É o que está acontecendo comigo aqui. Os colegas já me apertaram. O pastor Guilherme falou muito ontem, não vai falar muito hoje. Que a gente tem que chegar no Rio, o pessoal tem que trabalhar amanhã. A minha esposa pega 7 horas no trabalho, 7 horas da manhã. Mas Paulo tinha consciência de que ele tinha que partir imediatamente. Mas quando o crente ele está por conta do Espírito Santo, aí, irmãos, a coisa fica séria, né? Foi embora, ele começou a falar do amor de Deus. E na verdade, eles não estavam nem se reunindo para um culto propriamente dito. Eles apenas estavam reunidos para partir o pão. Só que naquela época, quando os crentes se reuniam, era tão gostoso que acabava virando culto. Naturalmente. Hoje em dia muitos se reúnem para falar da vida dos outros, né? Você viu a saia do irmão, você viu o sapato, você viu... Mas antigamente não era assim, antigamente eles se reuniam para conversar a respeito do reino de Deus. Aí o Espírito Santo começava a visitar o coração deles. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele pregava, ele falava, e o Espírito Santo começou a usar o coração daquele homem de uma tal maneira que a coisa ficou extensiva, e ele falou a noite toda. Mas se um jovem, que eu quero empreender apenas um pouquinho nesse menino aqui, porque ele nos dá um grande exemplo. Aconteceu 2 coisas com esse jovem que não pode de jeito nenhum acontecer com a gente. Com nenhum de nós. Nenhum de nós. E estamos propensos a passar pelo que aquele menino passou. Temos que ter muito cuidado com isso. A primeira coisa que aconteceu com o Eutico é que ele estava no lugar errado. Louvado seja o nome do Senhor. Toda pessoa que fica no lugar errado, ele corre o risco de cair.
precisamos estar atentos ao lugar em que Cristo nos colocou. Se Deus te chamou para estar aqui, fique aqui. Não queira estar aqui. Se Deus não te chamou para estar de frente de uma mesa de oração, não procure estar lá. Se Deus não te chamou para apacentar, não procure estar lá. Se Deus te chamou para ser diácono, seja com amor, com carinho. Se Deus te enviar para o campo, vai, alegre, animado, mas procure estar no lugar certo. Porque toda pessoa que fica no lugar errado, ele tropeça. Quantas pessoas buscando sucesso, né? E às vezes nós sofremos, está provado, esses dias eu estava em casa analisando, e eu fiquei pensando, às vezes nós sofremos mais das conquistas do que das dores. A conquista provoca uma dor muito grande, principalmente quando nós não estamos preparados para a conquista. Louvado seja o nome do Senhor. O sucesso nos faz sofrer muito. Quando o seu nome está em evidência, é muito difícil, principalmente para aquelas pessoas que têm temor do Senhor. Hoje eu estava na escola dominical, estava ouvindo o pastor Pereira falar. Ele orou para uma pessoa, e a pessoa ficou curada, e depois fizeram um culto de ações de graça, e ele foi convidado, e ele não foi no culto. Porque o único nome que deve estar em evidência é o nome do Senhor Jesus. Amém? Se alguma coisa aconteceu por intermédio do seu ministério, faça questão de que o nome do Senhor Jesus seja exalado. Nem Jesus procurou aparecer, não é verdade? Quando Jesus curou aquele moço lá que era cego desde de nascença, quando ele enxergou, Jesus foi no ouvido dele e disse: olha, não conte nada para ninguém. Não diga que fui eu. Nós não, a gente quando faz alguma coisa no reino, nós gostamos de colocar o nosso nome, né? Olha, fui eu que orei, não se esqueça de dizer que foi o homem de Deus que falou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós estamos no lugar errado, nós também entendemos tudo errado. Quando nós estamos no lugar errado, nós entendemos tudo errado. Vocês lembram de Davi? Davi, todas as batalhas de Israel, ele esteve à frente. E todas as vezes que ele foi para a batalha, ele venceu. Mas um dia, houve uma batalha em um determinado lugar, e o capitão chegou perto dele e disse: olha, Davi, nós vamos guerrear. Vamos? Aí ele disse: não, eu não vou hoje não. Vou ficar em casa. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo foi. E ele ficou em casa, ficou no lugar errado. Toda pessoa que fica no lugar errado, ele corre perigo. Porque ele fica vulnerável. Porque se ele ficar num lugar em que Deus não separou para que ele venha ficar, ele fica sozinho. Porque Deus não fica em lugar errado. Deus só fica no lugar certo. E o povo de Israel foi, e ele ficou sozinho. Ficou passeando no seu palácio, na sua casa majestosa. De repente, ele estava ocioso. É um perigo quando o crente fica ocioso. Quando o crente fica parado, é um problema sério. Né? Quando nós ficamos em casa, parados, na obra, cheio de coisa para fazer. Pastor Pereira poderia estar agora em casa. Com 83 anos, não poderia estar jubilado, vivendo apenas da fama do teu ministério, vivendo apenas do nome. Porque tem muitos pastores aí vivendo de nome, não é verdade? Pastor fulano, mas não, ele está ali parado, mas vive da fama. E Davi disse: não vou. Hoje eu vou ficar seguro no meu nome. Eu sou o rei, vou ficar em casa. De repente, ele olhou e viu Betseba, que não era a esposa dele. E ali começou a queda do rei Davi. E nós conhecemos a história, eu não vou contar para vocês. Quem sabe o que aconteceu entre Davi e Betseba? Levanta as mãos assim, dê glória a Deus. Não pelo pecado, mas porque você sabe. Amém? Glória a Deus.
ele olhou e viu, caiu. Mas ele caiu por quê? Porque ele estava no lugar errado. Se ele estivesse no campo de batalha, se ele estivesse trabalhando em prol de Israel, com certeza, mais uma vez, ele teria vencido. Mas ele ficou no lugar errado. Eutico caiu daquela janela, porque da janela não é lugar de ficar, gente. Essa pessoa, eu estou aqui, ministrando com vocês aqui, e o Daniel Pedro pendurado lá daquela janela. Que coisa, Daniel! Que banco bonito desse, confortável, né? Vai ficar na janela. Ele sentou e ficou ali ouvindo o sermão de Paulo. Louvado o nome do Senhor. Da janela, tropeçou, alguma coisa aconteceu com ele, desequilibrou, caiu, a gente sabe o que aconteceu. Vamos ter cuidado da nossa posição. O lugar. Uma vez eu fui convidado para participar do debate na Rádio Melodia, e quando eu recebi aquele convite eu fiquei tudo próximo. Poxa vida, eu fui convidado para pregar na rádio, vou lá representar a obra de restauração, vou representar a Poiote, vou ficar famoso igual o Fabiano, igual o Walter Miranda. Vou lá, a Poiote agora vai se sobressair de todos os segmentos da obra. Vou lá para a rádio. Mas aí alguém chegou no meu ouvido e disse: pastor, cuidado com isso, cuidado com a fama. Eu acho que esse lugar não é para você, pelo menos por enquanto. E eu cuido que eu tenho o Espírito Santo de Deus para te dizer isso. A pessoa que falou comigo era um homem de Deus. E Deus foi tão gracioso comigo que eu estava cheio de vontade de ir, eu confio em você. Que vontade. Eu até falei com o pastor Adriano, cheguei a comentar com ele. Pessoal, se qualquer coisinha eu te mando. Entrei em contato com eles, não foi possível. Eu fiquei naquela vou e não vou. E o Senhor não permitiu que eu fosse. E eu não perdi nada, não. Eu estou aqui diante de Deus. Amém? Por que o sucesso é perigoso? Porque a gente pensa que a pessoa que tem sucesso, ela cresce, mas não é. Sucesso vem de suceder. Sucesso é um acontecimento que cai. Toda pessoa que tem sucesso, ela cai. Cai da onde? Do grupo. Porque ele se destaca. E é nesse momento que nós podemos pedir. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós passamos a sofrer, é uma angústia muito grande. Aliás, é impossível. Você que está procurando viver sem angústia, cuidado, porque é impossível um homem viver sem angústia. A angústia é como um colesterol. Existe o colesterol bom e o colesterol ruim. A angústia, assim também como existe a angústia boa e a angústia ruim. A angústia boa é aquela que não deixa você parado. Você fica preocupado em fazer alguma coisa boa para Deus, para você, para a família. Você fica ansioso, quero construir, quero fazer a obra de Deus. É uma angústia que faz você andar, que faz você produzir. Ao passo que a angústia ruim é aquela que atrofia você. Você fica atrofiado. Você para. Você não consegue fazer nada. Você fica preso àquele sentimento horroroso que fica dentro de você. Aí é onde nos leva a depressão, a opressão e a outras doenças psicológicas. Mas é impossível viver sem angústia. Agora, quando nós temos o Senhor Jesus e estamos no lugar certo, onde Deus quer que estejamos, aí fica mais fácil, irmãos. Porque quem está com Jesus está bem. Amém? Amém? A segunda coisa que aconteceu com aquele menino é que ele perdeu o interesse pela palavra. Além de estar no lugar errado, ele perdeu o interesse pela palavra de Deus. E é um perigo quando o servo de Deus, quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus, o moço e a moça, perde o interesse pelas Escrituras. Meu Deus, é um desastre. Ele está, se não caiu, pode ter certeza que daqui a pouquinho ele vai cair. Imagine você que ele não absorveu nada do que estava sendo falado. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo contribuiu muito
muito para a queda dele. Toda pessoa que não se interessa pelas Escrituras fica vulnerável ao pecado. Ele pega facilmente. Porque o que nos segura no reino de Deus não é a nossa inteligência, não é a capacidade que nós temos de louvar bem, de pregar bem. É isso aqui, é a palavra. Amém? É a palavra do Senhor. Mas não é só ler, não. Ler, não. É fazer com que aquilo que você lê fique engendrado dentro do teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar. Louvado seja o nome do Senhor. Envolvimento com Deus. Envolvimento com a palavra. Envolvimento com o reino. Compromissado com a palavra de Deus. Graças a Deus que ainda existem homens e mulheres que estão envolvidos com a palavra de Deus. Graças a Deus que essa igreja está envolvida com a palavra. Existem pessoas que ele conhece a história da igreja, ele conhece o estatuto da igreja, ele conhece o regimento interno da convenção, mas ele não conhece a palavra. Aí ele vive em função de um segmento religioso. Por isso que tem muita gente religiosa. Porque ele é capaz de se prender a um artigo de um estatuto, mas ele não se prende a um versículo da palavra de Deus. Aí ele fica matando em nome de Deus. Você sabe por que Saulo contribuiu na morte de Estevão? Porque ele achava que ele estava fazendo um serviço para Deus. Saulo não contribuiu na morte de Estevão porque ele era um assassino, não. Porque ele era um homem mau, não. Ele achou que ele estava fazendo uma obra de Deus. Tem muitas pessoas que contribuem na queda de muitos irmãos, no assassinato espiritual de muitos irmãos, porque ele não lê a palavra. Ele está de acordo com o que foi votado na Assembleia, mas ele se esqueceu das misericórdias contidas na palavra das Escrituras. Aí ele se torna um assassino espiritual. Tem muitos irmãos, muitas pessoas matando no nome de Deus. Ele acha que está servindo ao Senhor. E Deus não mata ninguém. Amém? Eu me lembro que eu participei de uma reunião de uma ordem. Eu estava na Ciora, acho que o pastor Fernando estava nessa reunião. E tinha um pastor que estava em delito com alguém. O pastor brigou lá com uma certa ovelha. Aí o pastor perdeu a linha, pegou lá uma foice. E o membro da igreja pegou lá uma enxada. E o pastor foi, sentou a foice com o menino. E o menino sentou a foice com o pastor. Aí tudo bem, cara. O assunto cresceu. Chegou na ordem de pastores. O assunto foi ser tratado pelo presidente da época. Não sei se era o pastor Ormaz ou o pastor Edson. Eu não me lembro agora. Foi o pastor Ormaz, né? Aí o pastor ficou naquela situação, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou excluir o pastor, vou desligar o pastor, tem que punir o pastor. O irmãozinho já tinha sido excluído. O irmãozinho já tinha sido excluído pela Assembleia da Igreja. Mas o pastor se prevaleceu na sua função, né? Se escondeu atrás do nome, como se Deus usasse de 2 pesos e 2 medidas. Quando Deus olha para cá, irmãos, ele nos enxerga no mesmo nível, sabia? Aleluia! A gente que tem essa bobeira de tribuna, de púlpito, de sentar aqui e vocês sentam aí. Mas se Jesus estivesse aqui hoje, ele estava em pé lá na porta. Preocupado com o que passa lá na esquina. Para poder colocar para dentro. De repente ele começava a contar uma história, um certo homem desceu de Jerusalém e tal. Jesus nunca se preocupou em sentar nas primeiras cadeiras. Jesus sempre viveu à margem da sociedade. É muito simples. Por isso que os judeus ficavam nervosos quando ele dizia que era o rei, quando ele dizia que era o filho de Deus, porque Israel ficou o tempo todo pensando que o Messias viria para libertar ele de um sistema político. Mas Jesus disse: olha, o único trono que eu vim sentar no coração de vocês. Esses tronos que vocês fizerem, isso aí dá para mim. O meu reino não é desse mundo. O meu trabalho não é aqui.
forasteiro. A gente não canta, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Jesus não ficou frustrado, sabe por quê? Porque tudo que ofereciam a ele não causava desejo nenhum dentro do coração dele. Ele não se vendia. Aleluia. Nós nos vendemos, sabia? O tempo todo a gente está aí em busca de alguma coisa, uma propinazinha espiritual. Mas Jesus não. Aí o pastor que estava presidindo a reunião estava numa dificuldade. Aí levantou um pastor que já dorme no Senhor, o saudoso pastor Mateus José Nunes, pediu a palavra e disse assim: ô pastor Omar, eu tenho uma coisa a dizer em relação a isso aí. O verdadeiro pastor chamado por Deus, ele morre, mas não mata ninguém. Se esse homem fosse pastor, ele morria na foice da sua ovelha, mas jamais ele seria recíproco. Aí o pastor que estava presidindo a ordem de pastores naquela reunião, principalmente diante dessa palavra, eu aguardo uma proposta para o desencaminhamento desse pastor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós estamos compromissados com a palavra de Deus, nós agimos assim. Nós agimos segundo a palavra de Deus. Quem fale segundo a palavra. Se você for fazer alguma coisa, faça segundo a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja é regida pela palavra. Louvado seja Deus. Sabe por quê que a obra tomou um rumo diferente? Eu não sou da década de 62, não fui batizado pelo pastor Magno, não, mas eu entendi a mensagem da obra da minha. Então eu estou apto para falar, eu entendi. É porque ao invés de nós continuarmos se regindo por isso aqui, nós começamos a ser regidos por profecia e por outras coisas. A única ferramenta que pode reger a igreja é a palavra. Glória a Deus. Mais nada. Mais nada. Mas foi dito isso, nada disso. O que a palavra diz a respeito? Olha, tem uma profecia de Jesus, vamos dizer assim, na Bíblia muito séria. Ele diz assim, ó: tudo que o meu pai não plantou será arrancado. Aleluia. Se foi arrancado, foi porque Deus não plantou. Porque ninguém arranca o que Deus planta. Às vezes algum colega chega perto de mim: pastor Leão, você precisa colocar de novo isso aqui na obra, na Coyote, porque isso foi arrancado do nosso Deus. Se foi arrancado, porque não foi Deus que colocou. Porque tudo que Deus coloca permanece. Israel abandonou as festas, abandonou os costumes, mas a lei de Deus ficou lá. O dia que eles se arrependeram, eles voltaram e se guardaram na lei que ficou lá. A lei estava lá. Quem se desviou foram eles, mas o que Deus plantou ficou lá. Eles voltaram para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Deus planta, ninguém arranca. E nós não podemos ficar mais preocupados com a obra do que Deus. Porque às vezes nós ficamos tão preocupados com a obra, igual o Uzá ficou preocupado com a arca. Só quem pode pôr as mãos nessa obra é o Senhor. Ai daquele que tentar pôr as mãos. Meu Deus. O Senhor chamou o pessoal e disse: ó, só quem pode colocar as mãos aqui são os levitas, hein? Ninguém mais. Se vocês colocarem as mãos, vão tratar comigo. Eles pensaram que Deus estava brincando.
Não é possível que Deus não vai cobrar de nós tão severamente. E foi embora. A caminho de Jerusalém, a arca começou a balançar. Essa obra está balançando, mas se você está pensando que vai cair, você está muito enganado. Depois que você levantou. Glória a Deus. Oh, maravilhoso Deus. Está balançando igual a arca. Mas não coloca a mão, não. Meu Deus. Tu és poderoso, Senhor. Oh, glória a Deus. Interessante que a arca balançava, os levitas estavam olhando e ficaram tranquilos. Glória a Deus. Mas o elemento que não tinha nada a ver com o barulho se preocupou mais do que todo mundo. Glória a Deus. Até para se preocupar com essa obra tem que ser credenciado. Porque se você não for chamado, você está aí de penetra. Meu Deus. Glória a Deus. Porque às vezes nós achamos que fomos chamados. Meu Deus. Mas a arca é de Deus, não é nossa. O maior interessado em proteger a arca é o Senhor. Porque a arca é dele. Não sua. Não minha. Glória a Jesus. A arca tocou. Entrou lá no buraco lá, deu uma inclinada, o elemento foi lá e pô! Por isso, não fique lamentando porque fulano caiu. Mas aquele pastor é tão abençoado. Como é que aquele homem caiu, meu Deus? Por que o Magno caiu? Por que fulano caiu? Sei, de repente ele foi colocar a mão na arca. Glória a Deus. Porque Deus não poupa ninguém, não. Deus é Deus, o resto é Baal. Quando Deus quer fazer uma coisa, ele faz. Ele não poupou nem o filho dele. O dia que Davi pecou, o Espírito Santo se afastou dele. Ou você acha que só porque ele era segundo o coração de Deus, Deus iria fazer vista grossa? Não. Pecou, perdeu a intimidade com Deus. Só tem intimidade com Deus quem tem intimidade com a palavra. Porque quem tem intimidade com a palavra não tem medo de nada. Você lembra de Martinho Lutero? Quando levaram ele lá para o Sinédrio lá e aquela coisa toda. E olha, você tem que se retirar e falar isso. Olha, se vocês me convencerem pela palavra, eu retiro. Fora disso, a minha consciência é prisioneira das Escrituras e acabou. A sua consciência, o seu coração, a sua vida inteira é prisioneira da palavra. Se for, parabéns para você, porque você nunca será abalado. Porque você confia no Senhor e os que confiam no Senhor não se abalam, permanece. Você pode ser um crente, você pode ser um crente sem nenhum talento, sem nenhuma habilidade. Não sei cantar. Quando eu vou orar, eu tropeço na palavra, pastor. Nas palavras. Quando eu vou ler, eu tropeço. Quando eu vou fazer alguma coisa assim que envolve o coletivo da igreja, eu não sei, eu sou mesmo. Mas se você for compromissado com a palavra, você está bem. Meu Deus. Porque muitas das vezes o Senhor livra a igreja de um determinado processo por causa de um tipo de oração dessa determinada pessoa. Aquela pessoa que fica sempre no anonimato, no último banquinho da igreja. Cuidado com essa gente, né? Deus gosta desse tipo de gente. Deus gosta de gente agregada, de gente que sempre diz que não pode, que não é. Quando o Gideão falou assim: olha, Senhor, eu não posso fazer esse trabalho não, porque eu sou o menor da minha casa e eu sou muito fraco. Ele pensou que estava saindo de uma prova. Pelo contrário, quando ele disse isso, é exatamente esse tipo de gente que eu estou precisando para fazer a obra. É aquela pessoa que não é autossuficiente.
Eu estou aqui porque eu posso. Eu estou aqui porque... Saul, o maior problema de Saul foi esse. Porque ele achou que ele estava no carro porque ele era bonitão. A Bíblia diz que ele era bonitão. Não havia ninguém mais belo do que ele. E ele acreditou. Deus, maravilhoso. Deus detesta gente desse tipo. Quanto mais você some, mais você aparece no reino de Deus. E quanto mais você se compromete com as Escrituras, mais você se parece com Deus também. Porque quem conhece a palavra não tem dificuldade para nada da igreja. No Evangelho, na obra de Deus. Não tem. Porque ele conhece as Escrituras. E as Escrituras estão aptas para ensinar a respeito de tudo. A palavra já diz que quem tem o Espírito Santo de Deus sabe tudo. E tudo aqui é tudo mesmo. Não é conversa fiada, não. Ninguém enrola ele. Eu estava conversando com alguém, não sei se foi com o Daniel, quando o Neemias estava lá construindo o muro. Foi você, Daniel? Aí Sanballat, o Tobias, que nunca foi amigo dele, chamou ele para fazer uma oração. Quem já leu isso aqui na Bíblia? Já leu, Evangelho? Peraí, camarada que nunca foi meu amigo me chamando para orar? O que é isso? O cara nunca gostou de Deus. O tempo todo que eu estou aqui, está me atrapalhando. Ó, discernimento, uma coisa que a igreja deve sempre pedir. Eu não sei por que a gente gosta de pedir dom de profecia, dom de língua. Sabe por que a gente gosta de pedir muito dom de profecia, dom de cura? É porque nós gostamos de estar em evidência. Se você recebe dom de cura, naturalmente nós estamos em evidência. Eu nunca vi ninguém pedir um discernimento. Eu nunca vi ninguém... É difícil alguém pedir, Senhor, me ensina a perdoar, me ensina a se humilhar. O dom de repartir, por exemplo. Senhor, me ensina a repartir com meu irmão. Ninguém pede isso. Neemias olhou para o sujeito e disse assim, olha, rapaz, eu não posso orar com você não. Agora não é hora de orar não. Agora é hora de trabalhar. Se Neemias fosse aquele crente espiritualista, porque tem um crente espiritualista, é um crente que espiritualiza tudo. Tudo é de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Na segunda é de Deus, agora já é do diabo. Ele espiritualiza tudo. Mas o crente que é compromissado com a palavra, ele sabe a hora de orar, ele sabe a hora de fazer, ele sabe com quem anda, porque nem tudo que brilha é ouro. Sabe, para quem tem visão. Visão. E Neemias conhecia a palavra. Neemias não foi ali para fazer outra coisa que não fosse construir o muro. Vocês lembram quando eu comecei a falar que nós devemos estar no lugar certo? Neemias pediu a Deus que desse a ele a condição de construir um muro. Só isso. Quando estava tudo construído, que chegou a hora de congregar o povo, de fazer o culto, a igreja, aí ele falou, opa, esse ministério não é para mim. Esdras, é com você, vem cá, meu filho. Ele sabe o lugar dele, ele não foi chamado. Ele foi chamado para fazer um trabalho, não um outro. Ele teve a elegância de reconhecer o seu lugar. Esse lugar aqui é o meu, esse aqui não. Deus escolheu outro para fazer. Aí, Esdras entrou na história, a gente sabe a bênção que foi, né? Foi o homem que teve a capacidade de colocar tudo no lugar. Muitas das vezes as coisas não vão para o lugar porque quem está querendo colocar é você. Sou eu. E só Deus pode fazer essas coisas, amém? Amém. Que Deus abençoe. Porque a receita nós conhecemos. O nosso problema está na hora de fazer o bolo. Esse que é o problema. Porque não adianta você estar com a receita. Eu gostava muito de fazer bolo, mas eu nunca consegui fazer um bolo. Eu pegava a receita direitinho, mas na hora de misturar o negócio, que solava tudo. Tem uma vez que eu quase botei fogo na casa, botei fogo no fogão, queimou tudo. Aí eu fui dar onde comer o bolo, sei lá, não tem uma dor de barriga. Porque fazer bolo é complicado. Agora a minha esposa não, a minha esposa faz um bolo de responsabilidade. Às vezes a receita está até errada, já dá um negócio lá, dá um jeito lá. A receita nós
temos. Mas para fazer o bolo de Deus, tem que estar perto do Espírito Santo, não tem jeito. Tem que estar perto do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, é o Deus em evidência da nossa vida. Amém? Quem confia no Senhor jamais será abalado. Meu Deus do céu, os pastores vão ligar comigo. Mas olha, eu estou muito feliz por ter vindo aqui. O que Deus fez nesse período que nós tivemos com vocês, vocês não imaginam o que Deus fez na nossa vida e no nosso coração. Caiu no chão uma barreira muito grande. Não que nós tivéssemos levantado, mas às vezes as pessoas criam barreira e nós temos que passar. E quem tem Deus, não olha para as barreiras, né, irmãos? Quem tem o Senhor sempre tem a possibilidade de transpor, amém? As barreiras, chegar no lugar de Deus, que Deus quer que estejamos, amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho que vocês trataram conosco, pela recepção muito calorosa, muito bom mesmo. A irmã Lenita me chamou na hora da janta e falou assim: pastor, quando é que nós vamos ter uma outra viagem como essa? Né? Que vontade de ficar aqui. Eu não aguento frio aqui não. Porque faz muito frio, eu não aguento não. Uma vez eu vim para ser pastor da igreja de Sapopemba, me convidaram para ser pastor da igreja. Aí eu cheguei lá todo próximo, eu garotinho, bem magrinho, minha outra barbuda, barriga grande aqui. Todo mundo olhou aquela igreja bonita, opa, você pastor de uma igreja bonita, que vem para cá. Aí eu cheguei lá, primeira semana, era o mês de junho, julho, parece. Meu Deus do céu, eu nunca vi na vida um frio igual aquele. Eu ia tudo quanto era parte do osso. O pastor Edson falou comigo assim: para você viveu o que você arruma aí. Aí eu fiquei ali uma semana, na segunda semana eu falei, teve uma noite que eu esquentei garrafa de Coca-Cola, aquelas Coca-Cola de vidro, esquentei garrafa de Coca-Cola, botei água fervendo, botei debaixo do cobertor para me conseguir dormir, que nada me aquecia. Eu fiquei igual o Davi quando ficou velho. Tiveram que chamar uma moça para poder aquecer, porque nada me aquecia. Louvado seja Deus. Não suportei o frio aqui de São Paulo, muito triste aqui, gente. Mas o meu coração está pegando fogo. Pelo carinho do pastor Gênesis, desses pastores auxiliares deles aqui, né? O pastor Pereira, pela simpatia, pelo carinho também. Todos vocês, que o Senhor Jesus abençoe vocês grandemente. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando melhor no coração de cada um de vocês. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém.